a mais um episódio do podcast Café com Jaé. Eu sou a Paola e hoje a gente vai fazer um podcast muito especial, onde iremos aprofundar um pouquinho falando sobre a aliança com Deus. Estamos em preparação para dia 13 estarmos no Monte Manaim, subir a escada de Jacó e no altar de Moshab Elohim renovar a nossa aliança. E eu estou aqui com o Lucas. Fala galera, boa tarde, vamos ter um podcast sensacional hoje. Com o Giovanni. Boa tarde, paz e luz, vamos hoje conhecer um pouquinho mais da aliança e a nos aprofundar. Com participação especial hoje do pastor Josué. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Eu já quero agradecer aqui pela oportunidade de estar participando desse podcast maravilhoso, onde nós vamos aprender aqui sobre o significado da aliança com Deus. E iniciando, sobre essa questão de aliança, aí vem aquela pergunta, mas o que é aliança? Muitas pessoas falam assim, mas aliança é normal. Mas o que é? Aliança é um compromisso. E vamos pegar o físico para a gente entrar no espiritual, para a gente entender. A aliança física é um relacionamento, é um casamento. Por que a gente sempre, o apóstolo sempre vem falando todas as mensagens sobre o relacionamento, sobre o casamento? Porque a aliança é isso. A pessoa não coloca uma aliança no dedo só para o enfeite. Ela tem um compromisso com a outra pessoa. Então, quando você faz aliança com Deus, é o que nós vamos tratar hoje, é justamente isso, é um compromisso que você faz. A parte de Deus, a aliança dele já está pronta. Se a gente pegar lá em Noé, quando Deus fez a aliança com Noé, quando Deus fez, qual que foi o sinal que Deus deu? Foi o arco-íris. O que Deus fez ali? E o arco-íris é só uma parte, você não vê a outra parte. Porque a outra parte é do homem, é da mulher. E é com o quê? É com sacrifícios. É o que nos diz a palavra de Deus lá em Salmos 55, capítulo 50, versículo 5, que fala que a aliança é feita com sacrifício. Então vamos para contextualizar e pegar esse trecho que você falou e destrinchar ele por partes. Então você começou falando sobre o sinal da aliança física. Então o que é uma aliança física? O que é uma aliança? Quando você igual você deu o exemplo do casamento. Quando você casa, você tem um compromisso com aquela pessoa. Você é daquela pessoa e aquela pessoa é sua. Então você tem uma aliança. E uma aliança, ela não é feita por uma parte. Não tem como eu casar com uma pessoa e eu casar sozinho. Não, tem que ser uma via de mão dupla. Tem duas partes. Tem a parte minha e tem a parte da pessoa. No trabalho também é assim, quando a gente vai fechar um negócio, existe a parte de um empreendedor e existe a parte do outro empreendedor. Então eu tenho deveres que eu preciso seguir e ele também tem deveres que ele precisa seguir, assim como no casamento. Eu preciso ser fiel à minha esposa e a minha esposa precisa ser fiel a mim, senão não existe aliança. A base da aliança é a fidelidade. Quando eu deixo de ser fiel, a aliança se quebra. E nós vamos ver também que nessa questão, como você falou, a questão da fidelidade. A Paola até separou esse versículo, daqui a pouco ela vai aprofundar, e fala justamente sobre isso. E quando a pessoa quebra a fidelidade, quebra o compromisso dela, a aliança se quebra. Mas eu sou casado com a pessoa, eu tenho aliança com ela. Mas se você não tem, se você não é fiel àquela pessoa, você não pode falar que você tem aliança com ela. Por quê? Mas eu tenho aliança, eu tô ali firme com ela. Mas se você é infiel àquela pessoa, você não tem aliança. A aliança não é só palavras, alianças são atitudes, são ações que você faz ao longo do seu dia, ao longo da sua vida. Não adianta você querer falar que tem aliança se suas ações mostram exatamente o contrário disso. E a gente já sabe muito bem que a ação ela vale mais do que 1000 palavras. Então, onde você pensar em falar alguma coisa, você tem que falar como é que as minhas ações estão falando. Será que eu posso falar que eu tenho aliança, mas a minha ação está demonstrando que eu tenho aliança com aquela pessoa? Isso vai agora num lado espiritual, a gente vai aprofundar nisso, a gente vai ver isso. Que nós vamos ver 2 exemplos bíblicos de um que tinha aliança e quebrou, e um que depois que fez aliança com Deus, a vida dele mudou. Ele foi uma pessoa assim, até hoje reconhecida. É um exemplo pra gente, né? Um exemplo de fé. E esses
essas duas pessoas que vamos citar hoje é o rei Asa, que tinha aliança e quebrou, que a gente vai aprofundar um pouco sobre a história dele, e Jacó, que ao fazer a aliança e depositar a sua confiança em Deus, a vida dele se transformou. E são exemplos que a gente tem, tanto do rei Asa quanto de Jacó, para que a gente precisa puxar para a nossa vida. Primeiro, é o exemplo de fazer a aliança, que foi o que Jacó fez. E o exemplo de não quebrar a aliança, que foi o que Asa fez e teve um fim trágico. Então são dois assuntos que a gente vai aprofundar muito. E só para deixar bem firmado aqui pra gente entrar, lá em Salmos, né, como eu falei, em Salmos 50, no versículo 5, fala o seguinte: congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifício. Ou seja, a aliança é feita com sacrifício. Não é só com palavras, né? Verdade, realmente. E uma coisa que a gente pode observar... Fala um pouquinho mais perto do microfone. Iniciante aqui. Uma coisa que a gente pode observar, por exemplo, é a aliança do rei Asa, né? Como a gente vai dar o exemplo aí de um que fez a aliança com Deus, mas quebrou, e depois outro que fez a aliança e teve sucesso. Quero pegar aqui o exemplo do rei Asa. Tá lá no livro de Crônicas, capítulo 15, e a gente... Segundo Crônicas. Isso, segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 2. Começa assim, ó. Vamos partir do 15. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Ou seja, quem que já veio com a palavra de Deus? O profeta, né? A Bíblia sempre nos fala a importância, nos mostra a importância do profeta ser realmente a boca de Deus. E movido, o rei Asa, movido naquilo de ter a presença de Deus do lado dele, ele falou: então vamos fazer a aliança. E vocês acham que a aliança, ela foi só de palavra? Foi aliança? Não, de forma alguma. A gente acabou de ler, como o Giovanni falou, que a aliança é sacrifício. Não é só você falar: eu tenho aliança e pronto, acabou. Não, precisa ter um esforço da sua parte. Com certeza. E isso a Bíblia nos mostra também. Vamos lá no versículo 11. Naquele dia ofereceram sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Pô, legal que a palavra de Deus ainda nos mostra, faz questão de mostrar quanto foi o sacrifício. Versículo 12. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Ou seja, nos mostra que, como numa aliança física, você se entrega ao seu cônjuge, com Deus também é a mesma coisa. Você se entrega de toda a alma e de todo o coração. Sim, e a gente vê o tamanho do sacrifício. Não foi só uma oferta, foi realmente o sacrifício, né? Aqui fala 700 bois e 7.000 ovelhas e cabras. Se a gente for trazer numa perspectiva, quanto é um boi? Hoje em dia, né? Quanto é uma ovelha, uma cabra? Então, tipo assim, foi um sacrifício que realmente doeu na carne. E por isso foi aceito por Deus. Todo sacrifício a gente sente, porque dói de uma determinada forma. Por mais que às vezes é um sacrifício menor, um sacrifício maior. Esse ano, para quem está se preparando para renovar a aliança no Monte Manaim, no dia 13, a aliança vai ser renovada de uma forma diferente. E a gente está vivendo o ano da segunda glória, ou seja, é o dobro de Deus. O sacrifício é o dobro, mas não é somente o sacrifício. O que você vai receber também vai ser o dobro. Você vai subir a escada de Jacó no Monte Manaim, e quando você chegar lá em Moshe Beluim renovar sua aliança, quando Deus te conceder aquela graça daquilo que você foi ao Monte Manaim buscar, vai ser em dobro, seja na vida financeira, seja na vida sentimental, seja na saúde, seja na família. Então, quando cita na palavra de Deus sobre o sacrifício do rei Asa, mostra esse dobro de Deus, porque não foi um boi, foi mais de... Foi 700 bois, não foi 70, foi 7...
700 bois e 700 bois, 7 mil ovelhas. Então não é apenas um, e sim vários. Ou seja, nós estamos vivendo isso hoje. O ano de 2024 é o ano do dobro. É o ano da segunda glória de Deus nas nossas vidas. Porque não é só na minha, é na vida de todos nós. E na vida de quem acredita. Porque a gente aprendeu que as coisas não são impostas. Então, é tudo mediante a sua fé, a forma com que você acredita e como você enxerga as coisas. E isso a gente citou no episódio passado, então você que não é inscrito no nosso canal, você se inscreva, ative o sininho aí para você receber as nossas notificações e você pode ver os episódios anteriores e aprofundar nisso que o Lucas acabou de falar, sobre a fé. A gente aprofundou bastante nesse assunto no episódio anterior, então é só você voltar aí um pouquinho e acompanhar. Corre lá. E exatamente isso, eu não posso te induzir a acreditar no que eu acredito, é a minha fé. Então, se eu creio que eu vou receber o dobro de Deus e para isso eu faço um sacrifício que vai doer de uma forma mais intensa, eu vou receber. Então, tem gente que sacrifica, mas sacrifica na dúvida. E Deus não opera em cima da dúvida. Deus opera em cima da certeza. Então, se a gente acredita nele realmente, de todo o coração, a gente sacrifica acreditando que a gente já recebeu a vitória. Então, nossas ações, elas precisam ser de acordo com aquilo que a gente acredita. Então, se eu... Vou dar um exemplo. Se eu quero ter uma empresa... e eu faço minha aliança com Deus, eu sacrifico a Deus, a partir do momento que eu coloco o meu sacrifício no altar, eu já vou me comportar como se eu já tivesse a minha empresa, como se eu já fosse um empresário. E Deus vai ver não só o meu sacrifício, mas a minha fé colocada em prática. E ali eu vou receber o que eu quero, o milagre que eu preciso. Então, é mediante a nossa fé. O sacrifício a gente aprende que gera milagres, mas o que gera o sacrifício é a nossa fé. É porque você se lança na sua fé, né? Porque quando você vai lá, o profeta estipula o seu sacrifício, antes você já chegou lá, você foi até ele. Você se lançou na sua fé. E o sacrifício, às vezes a pessoa fala assim, mas o sacrifício é só aquilo que eu tenho. Não, o sacrifício é aquilo que você não tem. Porque isso que é fé, você não tem, você acredita que Deus vai prover para você. E nós, como a gente foi falado aqui no último, a gente aprofundou muito sobre a questão da fé. Então, o rei Asa, naquela época, ele sacrificou, ele acreditou. Ele falou, não, se o profeta está falando, eu vou fazer. Eu vou em cima da palavra do profeta, porque né? A gente aprende também dentro do santuário que a resposta é na boca do profeta. Então, se eu estou passando uma luz, se eu estou passando por algo, eu tenho que ir até onde? No profeta. Eu recorro ao profeta para ele me orientar. Deus usa ele ali para me orientar o que eu tenho que fazer. Se é o sacrifício, eu vou fazer. Se eu tenho que dobrar o meu sacrifício, eu vou dobrar, porque eu acredito que eu vou receber o dobro. Você dá aquilo que você acredita que você vai receber. E a Bíblia também fala, assim como você crê, assim será feito. E o sacrifício de Asa gerou resultado. A gente pegar no próprio versículo aí, no versículo 15, diz que o reinado de Asa teve paz. Então, por 35 anos. Por 35 anos. Então, o reinado de Asa foi protegido, por quê? Porque ele tinha uma aliança com Deus. Deus Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. Então, se a gente tem uma aliança com Deus, quem é louco de afrontar a gente? Deus é por nós. Quem será contra nós? Verdade. Exatamente. Agora, uma coisa que aconteceu com o rei Asa, ele teve sucesso, teve paz no reinado dele. O inimigo que veio, ele venceu, mas por causa de um pequeno vacilo, ele perdeu tudo aquilo que tinha conquistado. E que vacilo foi esse? Que vacilo foi esse? Que, segundo Crônicas, capítulo 16, só no título mesmo a gente já vê: Asa faz aliança com o rei da Síria. Opa, peraí. Ele deixou de ter o compromisso dele com Deus para confiar no homem. Por quê? É doideira, né? Se a gente for pegar para pensar, qual o sentido disso? Ele tá com aliança com Deus, o Todo-Poderoso, tem 35 anos de paz, correndo, prosperando, né?
aquele famoso ditado, no time que tá ganhando, Não se mexe. Ele foi mexer, ele mexeu, ele falou, vou mexer, vou trocar aqui, ó, porque pra mim não tá dando certo, Ele foi vou muito atualizar. louco. Se tava tudo dando certo, pra que ele vai quebrar a aliança com Deus pra fazer aliança com o rei da Síria? Pois é, né? E ele teve essa atitude, ele deixou de renovar a aliança com Deus para fazer a aliança com o rei da Síria. Se a gente vai mais em diante aí na Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 8, no versículo 13, que diz assim, dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de se acabar. O rei Asa, ele sabia que a aliança estava fechando ali o seu ciclo, né? Porque é de 1 ano. Você faz agora dia 3, você só vai fazer ano que vem em julho. Ou seja, é 1 ano ali, ó, da sua aliança. O rei Asa, ele sabia da aliança dele, sabia que estava acabando. Só que em vez dele renovar, depois de ter feito, né? Mais de 35 anos de aliança com Deus, ele preferiu quebrar a aliança com Deus e não renovar, e fez aliança com o rei da Síria. Assim ele entregou todo o seu ouro, tudo que ele tinha ele entregou. E foi muita loucura dele, porque a Bíblia diz aqui que ele entregou o ouro do templo. Ou seja, da casa de Deus. Da casa de Deus, não era qualquer ouro, Além era um dele ouro sagrado. quebrar a aliança, ele foi e falou, vou pegar tudo da casa de Deus que dei, então eu vou pegar e vou fazer Que aliança. afronta. Nosso cara. Deus. De uma Isso forma é mais muito clara, sério. de uma forma mais clara para os irmãos que estão nos acompanhando entender. Imagina que você não vai fazer sua aliança. Aí você resolve entregar todo o seu ouro, Seu sustento do mês ali. todo o seu ouro. Só que não é lá de dentro da sua casa. Você vem dentro do santuário, você sobe lá no altar, você pega o castiçal, você pega a espada, você pega a arca da aliança. Esse é o ouro que você tem. Esse foi o ouro que o rei Asa, ele pegou. Ou seja, não foi o ouro simplesmente da casa dele, foi o ouro da casa de Deus. E ele fez o quê? Entregou na mão dos seus inimigos, entregou na mão do rei da Síria. Assim, quebrando a aliança, como o Giovanni falou, não foi simplesmente quebrar a aliança, né? Ele quebrou a aliança e ainda pegou o ouro da casa de Deus para entregar na mão de quem? Do seu inimigo. Por isso que ele, a partir daí, a vida dele começou a andar para trás. As batalhas que ele sempre enfrentava, que ele ganhava enquanto ele tinha firmado a aliança com Deus, começou a se romper. Ele perdia batalha atrás de batalha. Isso porque não foi só as batalhas. Ele teve uma enfermidade nos seus pés. Nosso apóstolo citou no decorrer dessa semana na oração da madrugada sobre o rei Asa, que ele tinha uma enfermidade nos pés, e a enfermidade que ele teve nos pés fez com que levasse ele à morte. O Jaez aqui da sede nacional é muito dinâmico e gosta, né, líder Lucas, de apresentar teatros voltados para histórias na Bíblia. E a gente fez um teatro falando sobre o rei Asa, e mostrando ali que ele teve essa enfermidade, e por causa da enfermidade levou ele à morte. O fechamento do teatro foi esse, levando o rei Asa à morte. A gente viu o nosso apóstolo citar, né, nas transmissões, exemplos de pessoas que, por terem quebrado a aliança com Deus, teve uma enfermidade. Isso é muito sério. E onde é que tá esse teatro? A gente vai disponibilizar onde? Está disponível no nosso canal do YouTube. Você que não é inscrito no canal, você pode se inscrever, ative o sininho aí para você estar por dentro. Nossa apresentação já está disponível, então vocês podem acompanhar aí, viu? Foi um sucesso essa apresentação, que envolveu toda a igreja que estava acompanhando. E tivemos muitos feedbacks positivos. Muitos feedbacks positivos, e irmãos que ainda não tinham pegado seu envelope para ir para o Monte Manaim renovar sua aliança, pegou. Então foi um teatro que tocou muito, e a gente falou em específico, foi da história ali, da trajetória de vida do rei Asa, que teve sucesso enquanto ele tinha a aliança com Deus, e a partir do momento que ele quebrou a aliança com Deus, ele teve esse fim, que levou à morte dele por falta de renovar a aliança. E uma loucura da parte dele. Eu queria ler esse versículo que você citou, porque tem gente que tá acompanhando e tá falando, não, como é que alguém vai fazer isso? Vai pegar o ouro da casa de Deus e vai fazer uma aliança com o inimigo? Vocês estão inventando isso. Abre aí, segundo Crônicas, capítulo 16. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, sem sair de lá.
Então Asa juntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado, como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro. Agora, rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Então, a gente vê que ele pegou o ouro do palácio, mas a loucura dele foi pegar o ouro da casa de Deus. Então pegou a prata e o ouro da casa de Deus e enviou para o rei da Síria para fazer uma aliança com o rei da Síria, ao invés de renovar a aliança com Deus. Então, ou seja, ele falou assim: esses 35 anos que Deus me guardou, que Deus me deu vitória, Deus me deu paz, porque ele teve paz. Ele simplesmente falou: esses 35 anos acabou. Pra mim não me interessa mais. Eu vou agora fazer aliança com uma outra pessoa. Foi aquilo que eu falei. Ele mexeu no time que tava ganhando. Vou fazer aliança com outra pessoa. Porque aquela pessoa vai me dar segurança. Se eu tô sendo invadido aqui, porque Deus deixou me invadir. Deus deixou o meu país ser invadido. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aliança com outra pessoa, porque a outra pessoa vai conseguir me proteger. Aí quem garante que Ben-Hadad protegeu? Porque é homem podia falar: não, beleza, dá o ouro aqui, me dá a prata. Vamos fazer aliança, ó. Fazer aliança aqui, nós dois, entendeu? Aí vamos fazer aliança. Então tá pronto, ó, nós dois aqui. Mas nas costas. Mas olha só, contextualizando isso aqui, a gente vê que Asa, ele ficou desesperado, né? Ele falou assim: e agora o que eu vou fazer? Que o rei de Israel veio contra mim, o que eu vou fazer? Eu enxergo aqui, ele tomou uma escolha antecipada, uma escolha sem consultar o profeta. Opa, essa é a palavra. Ele não consultou o profeta. Verdade. Um dos maiores reis que a gente tem exemplo aqui na Bíblia é Davi. E toda ação que Davi ele ia fazer, ele consultava o profeta. Um dos exemplos é na cidade de Ziklag. Davi foi lá, ele viu que estava tudo queimado, tudo destruído. E a primeira coisa que ele pensou foi: o que eu vou fazer? Consultar o profeta. Imagina, se fosse um outro rei, não, a gente vai atrás deles lá e vamos correr atrás, pegar o que é nosso, matar todo mundo. E Davi não, Davi foi: não, vou ver o que é que o profeta vai me falar. Isso eu aí. Devo ir ou não devo ir? Mas olha só, a gente vê aqui que Asa não procurou o profeta, ele mesmo quis agir. Ele mesmo quis fazer. Outro, só interagindo aqui, só pra gente não perder o feeling de Davi, quem fez isso foi Saul. Não esperou o profeta pra sacrificar. Verdade. E eu sou o rei, eu vou sacrificar do meu jeito. Sacrificou. Só que foi mal aos olhos de Deus, porque ele não esperou o profeta e perdeu seu reinado. Isso porque o rei Asa, ele não pensou nas consequências que viriam depois dele ter quebrado a aliança com Deus e feito aliança com o rei da Síria. O que o Giovanni falou é real e isso acontece até nos dias de hoje com as pessoas. Ele fez a aliança aqui com um aperto de mão, mas não pensou no que estava por trás, o que estava nas costas dele. E outra, que garantia que um homem dá para outro de que vai te proteger de alguma coisa? Não. A gente faz aliança com Deus porque a gente tem certeza que Deus é o único que pode nos livrar de qualquer acontecimento. Ele que nos abençoa, Ele que nos dá vitória, Ele que nos dá milagre, que nos dá cura. Aí eu vou quebrar a aliança com Deus, sabendo que Ele está me protegendo, para me fazer aliança com um homem? Não, o rei Asa, ele não pensou nisso, ele quebrou a aliança sem pensar nessas consequências. Sabe o que eu acho que o rei Asa pensou? O Paulo, ele pensou assim: pô, já fazem 35 anos que eu já tô com Deus, né? Pô, então eu já posso fazer o que eu quero. Ele pensou isso. Isso me dá temor de Deus. Isso me dá temor de Deus porque nos mostra que não importa tempo de igreja, tempo de santuário, mas o que importa é você ser obediente. Opa, peraí, eu posso ter 35, 40, ter 10 anos na casa de Deus, mas o que o profeta falar, eu obedeço. Porque eu sei que o que eu fazer por minha conta, sem consultar o profeta, sem buscar de Deus, vai dar errado. Esse foi o fim. O fechamento, pra gente ir pra história de Jacó, né?
e falar um pouquinho dele, a gente fecha aqui sobre a história do rei Asa. Esse foi o fim dele. A partir do momento que ele rompeu a aliança com Deus e fez a aliança com o rei da Síria, ele saiu debaixo da cobertura de Deus. Ou seja, ele teve o fim que ele teve por causa de uma atitude dele, de uma ação que ele não quis realizar, que era de renovar a aliança. Então, se você tem aliança com Deus, não quebre ela, não. Procure o profeta, ainda dá tempo de você procurar o profeta. Monte Manaim é só sábado que vem, é dia 13. Você tem sábado aí, ó, agora, uma semana. Sábado agora. O próximo sábado aí. Ou seja, você tem essa semana agora para você decidir. Ou se tornar um Jacó e renovar a sua aliança e vencer, e vencer, e vencer. Ou fazer como o rei Asa, que rompeu a aliança. E o fim dele foi bem trágico. Exatamente. E se a gente vai aprofundar na história de Jacó, nós vamos ver que antes, rei Asa, ele fez aliança, Deus deu paz para ele. Ele quebrou, acabou, Deus saiu pé dele. Deus deixou ele lá, falou, agora o problema é seu aí, eu tenho nada a ver mais com você. E é assim que Deus faz na vida de uma pessoa, quando quebra um compromisso com ela. Só que Jacó, se a gente for, agora a gente vai aprofundar, antes dele fazer aliança com Deus, quem era Jacó? Era um miserável. Não tinha nenhuma cama pra ele, não tinha nenhum travesseiro ali pra ele colocar, pra ele deitar. Aí nós olhamos e falamos, mas Giovanni, mas nós vamos falar, acabou de falar de um rei que tinha tudo. Aí nós vamos falar de um miserável que não tinha nada, ele só tinha um azeite ali. Sim, porque foi esse aí que sonhou com a escada, visualizou e olhou e viu assim, ó, do topo. Aí depois que ele viu, ele acordou e falou assim, nossa, verdadeiramente aqui tá Deus. E eu sei que se eu vou sacrificar para Deus, eu tenho certeza que Deus vai me abençoar. Então, se a gente for olhar, Jacó antes da aliança, ele não tinha nada. Ele estava foragido, ameaçado de morte pelo próprio irmão dele. Ah, mas por que pelo próprio irmão dele? O irmão dele tomou uma atitude assim na hora da fome, na hora do momento ali, e pronto, trocou. Tomou uma atitude sem pensar. A gente compara isso com o rei Asa. O Esaú, que é o irmão de Jacó, tomou a mesma atitude. No momento de luta, em vez de olhar a bênção de Deus, não, olhou a realidade. O rei Asa foi assim. Em vez de olhar a bênção de Deus, ele olhou, não, pô, preciso fazer aliança com um exército inimigo para ele me proteger. Esaú foi assim. Tava com fome, em vez de segurar a bênção da primogenitura que ele tinha, não. Que a bênção não vai me saciar minha fome, não. Trocou a bênção por um prato de lentilhas. O que é um prato de lentilhas, gente? Ah, gente. Aí fica assim, meu Deus, nossa, na hora pessoas que não dão valor à bênção de Deus, não sabe? Tem pessoas que é materialista. Isso aí. A palavra certa é essa, materialista. Tanto o rei Asa, tanto Esaú era materialista. Ou seja, eles enxergavam no momento ali, ó, na hora, na realidade deles. Ah, tô enfrentando uma guerra. Eu não vou fazer aliança com Deus não, porque agora eu vou dar prioridade pro exército ali que vai me ajudar. Então eu vou fazer aliança com o exército. Esaú, ele não tinha a noção da responsabilidade que era essa primogenitura do pai dele, né? Por isso, Jacó tinha isso. Jacó, ele sabia, ele foi revelado de Deus ali, ele já sabia. Antes mesmo dele nascer, né? Ele já sabia quem seria ele. Jesus já tinha escrito a história dos dois e sabia como seria. Ou seja, de um miserável ele passou a ser um vencedor. Ele passou por muitos obstáculos. E o maior obstáculo, tipo assim, no meu ver, dentro da história de Jacó, foi o próprio irmão. Porque ele foi perseguido pelo irmão quando trocou a bênção ali por um prato de lentilha. Ele sabia o poder que tinha a bênção da primogenitura. Por isso que ele quis trocar. Ele trocou fácil. Se ele estava com fome, ele desistiu do prato de lentilha. Mas por quê? Porque ele tinha certeza do que ele queria. Sacrificou o carnal para ter o espiritual. Exatamente. E o espiritual, se a gente ter essa sabedoria, a gente vê que o espiritual influencia totalmente na nossa vida física. Com certeza. Na nossa vida material. Aí, lá no livro de Gênesis, capítulo 28, fala sobre a história de Jacó. Quando ele teve o sonho com a escada e recebeu essa revelação. Vou ler aqui, Jacó 28:10, fala assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar,
porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então ali ele teve a revelação da escada de Jacó. A gente tem hoje a escada de Jacó da segunda glória no Monte Manaim, que é um sonho. Quem vê a escada... Eu vou pedir para a produção colocar algumas imagens da escada de Jacó, porque aquilo ali é um sonho. E quem olha parece que foi tudo editado pelo computador. Tudo ali. Não é real, aquilo ali existe. As inteligências artificiais de hoje, né? Mas não, é real, existe. Ali no Monte Manaim. E é uma revelação profunda que Deus deu ao nosso apóstolo. E continua dizendo sobre a história de Jacó, né? Que Jacó viu os anjos subindo e descendo. E para você que está em casa, para a gente não estender muito, você lê o capítulo 28 todo para você entender o contexto daquela época, o que é que Jacó estava sofrendo, a perseguição que ele estava tendo do irmão dele, para você entender. Vou pular ali pro 18 ou 19? 19? No 18. Do 18 aqui, ó. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre seu topo. E deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anterior se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar da minha viagem que faço, prover-me comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário. E o que me deres, certamente te darei o dízimo. Então ali Jacó pegou o que ele tinha, o seu tudo, que era um azeite, derramou. Imagina, isso que é uma atitude de fé. Porque você está num deserto, foragido do seu irmão ali te perseguindo, e você só tem um azeite, que ele usava como remédio, como comida, como combustível para fazer o fogo. E ele sacrificou tudo, derramou todo aquele azeite sobre a pedra e fez uma aliança com Deus. E Deus proveu na vida dele, e hoje ele é esse referencial de fé que a gente tem. E logo depois disso também a gente vai ver que Jacó, depois da aliança, depois disso tudo, de uma pessoa miserável, foragida, ele se tornou a própria bênção, porque aonde ele ia, Deus abençoava ele, que logo depois da escada Deus abençoou ele na vida sentimental, depois que ele fez a aliança, Deus abençoou ele na vida sentimental, e ele começou a prosperar, aonde o sogro dele, que era Labão, não queria que ele saísse de casa não, ele falou, não, fica aqui, não vai embora. Labão reconheceu, né, eu tô sendo abençoado porque Jacó tá aqui, eu vou deixar Jacó ir embora? Não. É verdade. Aí realmente entra aquele negócio, então quem tem aliança com Deus, aonde quer que ela estiver, ela prospera, dá certo. A gente vê que o apóstolo tem falado, e o bispo Dom Luiz Carvalho trouxe uma mensagem profunda falando sobre as alianças. Tá no canal aí, TV Reino, youtube.com/TV Reino. Você sobre pode as acessar alianças, lá. a aliança abraâmica. É isso, né? Aliança abraâmica. Que quando Deus fez aliança com Abraão, Deus falou com ele assim, ó, você vai ser a própria bênção. Ou seja, a bênção não vai correr, você não vai buscar a bênção não vai correr atrás de você. Você é a própria bênção. Você é a própria bênção. Então Jacó ele se tornou a própria bênção depois da aliança. Depois que ele fez o voto de ser fiel a Deus. Porque não adianta também você fazer aliança com Deus e não ser fiel a Deus no dízimo. É o que a gente falou no começo, né? A base da aliança é a fidelidade. Se eu não sou fiel, a aliança automaticamente é quebrada. Verdade. E olha só, é bacana a gente perceber que Jacó fez a aliança, mas ele também não deixou de renovar. Sim. Lá no versículo, no capítulo, né, 35, depois que Jacó realizou o sonho dele na vida sentimental, realizou o sonho de ser um empresário, né? Porque ele se tornou um empresário para aquela época. Sim. Dono de boi, de vaca, de fazenda. E também de se conciliar com o irmão dele. Deus fala com Jacó, pega aí. Fez sua aliança? Renova ela, olha lá.
Gênesis capítulo 35, a partir de 1 mês a gente já pode ver. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Ou seja, leva ele a voltar ao mesmo lugar. Todo ano nós também vamos ao mesmo lugar. Aonde? Ao Moshabe Elohim, lá no Monte Manaim. Opa, peraí, se Jacó ele também renovou e ele viu a bênção que Deus se tornou na vida dele, e ele foi ao mesmo lugar de origem onde Deus transformou a vida dele, eu também tenho que ir. Sim. Né? Que é o Monte Manaim. Muito forte isso. Muito forte, Quando gente. vocês estão falando isso, eu tô aqui pensando, né, que Jacó, ele trabalhou durante 7 anos pro seu sogro, a fim de pedir a mão da filha mais nova. Era Raquel. O nome tinha fugido aqui, mas o Giovanni lembrou, Raquel. E depois de ele ter trabalhado 7 anos pro seu sogro, o seu sogro não entregou pra ele Raquel, entregou a filha mais velha, Lia. Ela gostava de estudar, viu? Para com isso. Demorando. Fazendo com que Jacó trabalhasse mais 7 anos, ou seja, o dobro do que ele já tinha trabalhado para ele conseguir a mão de Raquel. 14 anos. Hoje nós... Que revelação, a revelação do dobro, né? Pois é. Aí, lá atrás, já tinha essa revelação do dobro. E está sendo aplicada hoje, porque nós vamos para o Monte Manaim para renovar a nossa aliança e receber o quê? O dobro de Deus. Ou seja, na época de Jacó, ele sacrificou e ele buscou ali, durante 14 anos para ele ter paz, para ele ter essa prosperidade, para ele conseguir voltar para sua casa, conseguir conviver com o seu irmão. Da mesma forma vai ser com a gente agora, para receber o dobro de Deus. Ou seja, são 14 anos que a gente está vindo aqui, ó, lutando, que a gente vai renovando a aliança, mas dessa vez não, vai ser diferente. Por quê? Porque eu vou receber o dobro de Deus. Isso é muito forte. Nossa. E é uma revelação profunda. Eu não tinha olhado por essa ótica. É uma coisa algo... muito profunda, sério. Pastora Paola. Pastora Paola. Que isso, hein? Já dá um corte aí, tá? E por dentro disso a gente vê, se a gente for olhar, mas Jacó foi enganado esses 7 anos. Mas por dentro desses 7 anos, Deus abençoou muito ele. Então ele prosperou muito. A ponto de ser mais próximo que o próprio sogro do que o próprio dele. sogro. Tanto Então, que tipo o assim, sogro ele chegou dele... sem nada, né? Não, tanto que o sogro dele até quis enganar ele, falando, ó, as vacas malhadas que nascer é sua. E as vacas normais, de uma única cor, é as minhas. Naquela época era impossível, não nascia vaca malhada. Jacó tinha uma sabedoria que Deus deu a ele, tanto que ele pegou as varas e colocou cocinho e cornão. Aonde os animais, os gado, né? bebe água e colocou cocinho e cornão. E a partir dali foi nascendo vaca, foi nascendo gado malhado. Aí você fala assim, mas como? É impossível. Quem tem aliança com Deus, a gente tem que entender isso. Deus é o Deus do impossível. Se eu tenho uma aliança com Ele, Ele vai me abençoar. E não deixa você ser da enganado. situação. Não deixa. Glória. Exatamente. E foi assim, 7 anos, ele trabalhou para ter o casamento dele com Raquel. E o sogro dele quis enganar ele dando a Lia, a filha mais velha. Mas dentro desses 7 anos, Jacó prosperou de uma forma absurda. E quando Jacó fez mais 7 anos, que foi o dobro de sacrifício que ele deu ali, ele recebeu, além da bênção que ele queria desde o início, que foi casar com Raquel, os bens, o patrimônio dele foi duplicado. Entendeu? Então, tipo assim, Deus não deixou ele ser envergonhado. Muito mais do que ele imaginava. Muito mais do que ele imaginava. Muito mais Deus abençoou na vida dele. Esse ano também vai ser conosco. A revelação muito mais é do muito que a forte. gente imagina que a gente vai ter, mais Deus vai fazer. Infinitamente Infinitamente mais. Isso mesmo. E só pra gente fechar, a gente voltando lá no início, né, desse episódio que o Giovanni falou sobre o símbolo da aliança, que é o arco-íris, que é a parte de Deus, a gente tem hoje como símbolo da nossa aliança com Deus é a pedra. Assim como Jacó, ele tinha a pedra, que ele derramou o azeite firmando ali, ó, diante do Senhor ser fiel, a gente tem hoje a pedra. A pedra, ela acompanha a gente. Claro, a gente não carrega a pedra onde a gente vai, mas ela tá na nossa casa, tá lá no altar, né?
que a gente que é do reino dos céus, do santuário, a gente tem o altar dentro da nossa casa com os objetos sagrados, e a pedra é um dos objetos sagrados e é a nossa representatividade físico da aliança com Deus. Então tem o arco-íris, que é a parte de Deus mostrando ali, ó, estou aqui com vocês. E a nossa parte é a pedra, onde todo ano, quando a gente vai renovar a nossa aliança em Moshab Elohim, a gente vai levando a pedra e é derramado no altar de Moshab Elohim, no alto do Monte Manaim, é derramado o azeite. Que é Moshab Tem as Elohim? imagens aí de Moshab Elohim pro pessoal que não conhece. Moshab Elohim é o centro do poder de Deus. Isso aí. Porque a gente fala que Moshab Elohim. Quem vai estar do outro lado, ué? O que é Moshab Elohim? Então, O centro do poder se você de quer Deus. saber um pouco mais sobre Moshab Elohim, deixa nos comentários que a gente vai fazer um podcast exclusivo sobre Moshab Elohim. Boa. E eu acho que a gente fecha aqui, né? A Sim. gente tem ouvido o nosso apóstolo, a nossa apóstola, os bispos, a nossa apóstola tem falado nas orações da madrugada, o nosso apóstolo também tem falado nas orações da madrugada, dando de exemplo a história do rei Asa, de Jacó, e tem feito todo esse desdobramento no YouTube da TV Reino, né? Como o Lucas já falou, que está disponível um podcast que foi preparado muito especial falando sobre a aliança, né? Um podcast com participação dos bispos, né? Que está disponível no canal da TV Reino. E você pode aprofundar, acompanhar, assistir, pega papel, caneta e vai anotando aquilo que te chama a atenção, porque vai somar na sua vida. Quero agradecer a presença do pastor Josué, que Volte mais vezes. trouxe muito conhecimento aqui pra gente, conseguiu, né, falar bastante sobre a aliança. Tenho certeza que ele vai conseguir, aquele irmão que ainda não pegou o seu envelope pra colocar seu sacrifício de fé, ele vai pegar depois desse glória. podcast, tenho certeza. Em nome E de isso vai Jesus. ser lá no santuário do Senhor e em todos espalhados pelo Brasil. Com certeza, em Amém. nome de Jesus. Eu quero agradecer aqui, muito obrigado, Paola, Lucas, Giovanni, pela honra, né, de estar participando aqui com vocês. E vamos A continuar honra é arrebentando nossa. em nome de Jesus. Agradecer a Deus pela vida do Giovanni, pela vida do Lucas, que tem nos acompanhado desde o início desse podcast, Desde né? o primeiro. Desde o primeiro episódio aí acompanhando. É uma luta aí fazer o podcast, porque às vezes tem algumas coisas que... O cenário já desbancou ali de novo, mas faz parte. Quando Faz parte, isso viu, gente? acontece, a gente tem certeza que o podcast vai alcançar muitas e muitas almas. Imagina ao vivo aí. E é isso, gente. Aqui a gente deixa os nossos agradecimentos. Agradecer, claro, a Deus pela vida do nosso apóstolo, pela vida da nossa apóstola, pela vida da nossa bispa Sirlene, do bispo Márcio, que tem nos apoiado. Em cada episódio tem nos apoiado nesse podcast que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Amém? Amém. Que Deus Glória abençoe a Deus. vida de vocês e até o próximo episódio Do podcast Café com com Jaé. Jaé.